Olá, qual é ou qual tem sido a sua busca? Todos nós buscamos alguma coisa. Tenho falado muito nesse sentido porque a grande verdade é que a vida por si só nos convoca a buscas, às muitas buscas. Ora estamos buscando a nossa qualificação profissional, ora estamos buscando o primeiro emprego, ora estamos buscando evitar uma demissão, ora estamos buscando iniciar um relacionamento, ora estamos buscando evitar que ele se corrompa, estamos buscando, de repente, fazer uma viagem dos sonhos, em ter um filho, sempre estamos buscando alguma coisa. Mas a busca pela presença de Deus deveria ser a maior e a mais excelente de todas as buscas, porque quando encontramos Deus, certamente tudo mais é ordenado, tudo mais é colocado no seu mais devido ajuste. E sem a presença de Deus, não importa o que você busque, não importa se você encontra aquilo que busca, aquilo não terá a solidez que seria necessário, não te trará a satisfação necessária. Vamos pensar, por exemplo, que alguém esteja buscando sucesso profissional e até tenha, consiga e conquiste, mas sem a presença de Deus, esse sucesso profissional será marcado de muito vazio, de falta de significado, falta de propósito, de maneira que não é incomum você ver pessoas bem resolvidas financeiramente vivendo um caos, às vezes deprimidas, às vezes ansiosas, outras inclusive tentando contra a própria vida. Está muito claro que, por exemplo, o dinheiro, a estabilidade econômica tem o seu lugar na nossa história. Precisamos disto, mas não é sinônimo de felicidade, não é sinônimo de satisfação, não é sinônimo de equilíbrio emocional, nem de longe. Então, olhando para essa perspectiva das muitas buscas, quero te propor a pensar comigo sobre uma busca necessária, já anunciada agora há pouco, a busca pela presença de Deus. Há um texto da palavra que diz o seguinte, lá no livro de Salmos, capítulo 16, verso 11, afirma então o Senhor: Tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença a plenitude de alegria, à tua mão direita há delícias perpetuamente. E ainda em Mateus 6, 21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Nesse primeiro texto, no Salmo de Davi, Salmo 16, Davi traz para nós aqui algo interessante. Há pouco tempo atrás, falávamos sobre esse mesmo texto, quando Davi ele chega a afirmar que ele não tinha outro bem além do Senhor. Mas agora eu quero focar nesse versículo 11, quando ele diz, Tu me farás conhecer a vereda da vida. O que ele está dizendo é que a vereda, ou seja, o caminho da vida, não é de qualquer vida, de uma vida abundante, não pode ser conhecida a menos que seja a partir ou por intermédio da presença de Deus. O máximo que vamos conseguir fazer é andar em alguns atalhos da vida, sem encontrar o verdadeiro caminho. Poderemos e até devamos empreender algumas buscas, como por exemplo a já anunciada a busca profissional, a busca de estabilidade econômica, mas a primeira busca é a presença de Deus, porque essa presença de Deus vai te apontar o caminho da vida, portanto a vereda da vida, como diz a palavra. O que o salmista está dizendo, o salmista Davi está afirmando, é que sem a presença de Deus, o máximo que ele fará é viver muitos desencontros e andará por atalhos, por trieiros, sem encontrar a verdadeira vereda ou caminho da vida. Ele segue e diz que nessa presença de Deus, onde ele encontra o caminho da vida, a vereda da vida, há plenitude de alegria. Qual é o critério para que eu e você possamos avaliar o quanto de Deus está em nós, o quanto da presença de Deus está sendo manifestada em nós? Existem alguns critérios. Um deles é o nível de satisfação que nos habita. Pessoas tomadas pelo Senhor, vinculadas a Deus, à presença de Deus, envolvidas por essa doce e poderosa presença de Deus, são pessoas satisfeitas. Não digo acomodadas, não é isso, satisfeitas, é um outro conceito. Até porque acomodar-se nunca foi uma direção de Deus para nós. Você vai ver, por exemplo, os profetas menores, muitos deles, por exemplo, anunciando a corrupção, apontando contra a corrupção, denunciando o mal, o erro,
a injustiça, a violência, eles não eram acomodados. Satisfação está ligado à certeza da presença de Deus e à certeza de que em Deus há uma ordem estabelecida sobre a minha vida, consequentemente, sobre aquilo que envolve a minha vida. Ele deixa bem claro que essa alegria plena, ela só pode existir na presença de Deus. Em outras palavras, as muitas infelicidades, as muitas lágrimas derramadas, o caos emocional que as pessoas têm vivido, esse buraco existencial, essa crise existencial que as pessoas têm vivido, está diretamente ligada à ausência desta paternidade divina ou da presença de Deus. Quando Deus se revela, quando Deus se manifesta, quando Deus se aproxima de nós, a alegria que vem dele, que nada tem a ver com simplesmente um sorriso, mas é satisfação de alma, começa a tornar-se uma realidade na nossa vida. Ao longo de quase 27 anos de vida cristã, tenho visto e ouvido muitas histórias, e algumas emocionantes, de homens e mulheres que nas suas lutas, nas suas dificuldades, nas suas enfermidades, nos seus apertos financeiros, nas suas crises relacionais, ainda assim manifestam, por causa da presença de Deus, um alto nível de satisfação, de alegria. Essa plenitude de alegria, como eu dizia, está diretamente relacionada à presença de Deus. Curiosamente, somos uma geração que vai consumindo cada vez mais ansiolíticos, antidepressivos e até antipsicóticos. A indústria farmacêutica tem ganhado alguns bilhões. A história tem mostrado isso e há uma crescente, inclusive bem recentemente, devido à crise mundial, especialmente a crise econômica instalada na nossa nação, o número de pessoas que começaram a fazer uso de antidepressivos chegou a aumentar em algumas regiões até 30%. Significa dizer que as pessoas estão mais tristes, mais angustiadas, mais desesperadas, portanto mais vazias, mais perdidas, mais cheias de dúvidas, de incertezas. O que isso pode nos sugerir? Que há um tempo, e esse tempo chamado hoje, agora, nós precisamos buscar mais a presença de Deus. O maior antídoto para a tristeza, o maior antídoto para o vazio existencial, para esse transtorno que vivemos, no dia a dia, é a presença de Deus. Não é que vamos mistificar isso e achar que, bom, já que eu amo a Deus, tudo está resolvido, não é isso. Mas haverá uma ordem dentro de você, uma ordem espiritual, consequentemente, uma ordem emocional. As coisas vão entrar na sua devida ordem, estarão sendo ajustadas e o resto Deus vai nos ajudando a enfrentar ou a resolver quando possível. Mas é preciso entender isso, que a plenitude de alegria só é possível na presença de Deus. E ele vai dizer algo interessante, dizendo, à tua mão direita há delícias perpetuamente. Ou seja, essa promessa de uma vida plena, de uma vida alegre, de uma vida acima das circunstâncias, de uma vida que está acima do caos, acima das angústias, das perdas, das frustrações, ou seja, uma vida fortalecida, ela é uma promessa não para um dia, não para alguns dias ou um momento, mas é uma promessa eterna. Diz aqui que há delícias perpetuamente na presença de Deus. Nós podemos usufruir dessa fonte inesgotável de felicidade, de alegria, de satisfação. É óbvio que temos que ajustar o nosso foco. Muitos se dizem infelizes porque o foco está no lugar errado. Se focamos na presença de Deus e ela então se manifesta em nós, isso nos toma de tal modo que com dinheiro, sem dinheiro, com problema lá fora, sem problema, tendo ou não saúde, naquele momento, como eu estou dizendo, haverá uma ordem dentro de nós. Por várias vezes pude participar da vida de homens de Deus, mulheres de Deus, que no estado de adoecimento e alguns chegando até a óbito, a morte, pude ver, apesar da dor, apesar da própria morte que batia bem perto, dizendo, olha, o seu tempo está chegando, olhar para os olhos daquela pessoa e para os lábios dela e perceber que os olhos comunicavam paz e a boca pronunciava palavras de adoração, de gratidão, de louvor a Deus, apesar da enfermidade. É isso que eu estou dizendo. Há uma ordem de Deus
para ser estabelecida dentro de nós, na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente. E essa ordem, o texto diz aqui, ela pode ser perpétua, ela é por natureza uma ordem perpétua. Portanto, essas delícias do Senhor, ou seja, aquilo que vem como consequência da doce e poderosa presença de Deus, está acima das circunstâncias e é um presente oferecido a mim e a você para sempre. O texto seguinte, que lemos agora há pouco, de Mateus 6, 21, vai dizer: aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. O que o texto está dizendo no Evangelho de Mateus é que nós temos tesouros. Veja, falei logo no início, o que é que você está buscando? Nós só buscamos aquilo que é precioso para nós. Só buscamos aquilo que é ou que ocupa a categoria de tesouro. Ou seja, é importante, é valioso, então isso nós buscamos. Não perdemos tempo com aquilo que consideramos como lixo, como descarte. Não vamos perder tempo procurando ou gastando energia, buscando aquilo que não tem nenhuma importância. Portanto, aonde está o teu tesouro? Porque aonde estiver o seu tesouro, ou seja, aquilo que é importante para você, ali também estará o seu coração. O coração dessa geração precisa ser alinhado de tal modo em que o maior tesouro nosso seja definitivamente a presença de Deus. Curiosamente, o número de igrejas, o número de pessoas que professam uma fé em Deus é muito maior do que era há um tempo passado. No entanto, há um volume muito maior ainda de pessoas vazias, perdidas, atropelando a vida, vivendo de qualquer maneira, adoecendo emocionalmente, tendo histórias horrorosas no campo de família, relacionamento, amizades, histórias de desconstrução, de dores, de frustração. O que é que está acontecendo? Vou ser bem claro naquilo que eu penso. Não quero ser pequeno na minha interpretação, não quero ser diminuto, não quero, dentro dessa minha verdade, dizer que isso explica tudo. Não é isso. Mas eu digo que fundamentalmente estamos necessitando, nesses últimos dias, de invocar mais a presença de Deus. O maior problema da nossa sociedade, do nosso país, das nações, não é política, não é econômica, não é isso. É espiritual. Falta Deus nas nações, falta Deus nas famílias, falta Deus nas empresas, falta Deus nas instâncias de poder. Então, busque a Deus. Busque, a Bíblia diz que você pode buscar enquanto você pode achar. Você tem que invocá-lo enquanto ele está por perto. E Deus quer ser achado, Deus quer ser encontrado. Busca a Deus, em nome de Jesus. Eu não tenho dúvida que estou te dizendo aqui, por experiência própria, ao longo de muitos anos de fé, de caminhada com Deus, quantas lutas pessoais, lutas próximas de mim, com meus irmãos em Cristo, família, amigos. E essa é uma realidade, onde Deus se manifesta, a ordem também é revelada e as coisas se ajustam. Então, nesse tempo de tanta instabilidade, há uma saída. E a maior e a melhor saída é a busca pela presença revelada, manifesta de Deus na nossa vida. Mas, pastor, como eu faço isso na prática? Talvez você não tenha uma direção clara. Deixa eu te dizer, oração e Bíblia. Palavra de Deus. Como essa palavra? Mastigue. Você pode ter certeza que quanto mais você ingerir da palavra de Deus, quanto mais você orar, quanto mais você focar na busca pela oração, mais você terá dessa presença de Deus. O meu desejo, e também tem sido a minha oração, é que de fato Deus possa ser encontrado por você que tem assistido esse programa, você pai, você mãe, você empresário, você filho, você marido, esposa, você que tem nos assistido. O meu desejo é que Deus possa ser encontrado por você. Então, busque-o de todo o seu coração. Deus te abençoe. Amém.